pagar o salário mínimo. Muito bem, estamos de volta com o nosso Conversas Cruzadas de hoje, é o ensejo do início da Rio Mais 20, fazendo aqui comentários de perspectivas para esse mega evento que está começando, tem repercussão mundial. Já foi dito aqui que os governos da Alemanha e dos Estados Unidos não vêm, o que é um desfalque, o que é um certo descaso justamente de quem muito deveria estar presente, mas pode também ser um sinal, como disse o vereador e advogado Beto Mecha. Mas, doutor Rafael Gelser, vamos pegar alguns aspectos práticos aí, que preocupam, que a gente não consegue imaginar, mas que desenvolvimento é esse? Nós temos os rios mais poluídos do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e o Brasil tem. Será que essa gente que deveria cuidar desses rios sabe o que é uma Rio Mais 20? Sabe o que é sustentabilidade? Eu imagino que sim, mas ela opta pelo caminho do curto prazo, Lazi. Porque, na realidade, hoje a gente percebe, não só na classe do empresário, mas também em algumas veias da área política e outras questões, que a questão temporal ela é muito diferente. A questão temporal para questões relacionadas ao meio ambiente, elas são de longo e médio prazo. As questões temporais para nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas. Então a gente quer resultados de curto prazo, a gente quer ver acontecer a coisa. E esse quer ver acontecer acaba passando dos limites e acaba atrapalhando a questão ética. E não só a ética na natureza, mas a ética social e em outros segmentos. A questão que tu colocaste da água, vou ampliar um pouco mais ela. Falar um pouquinho também sobre a questão do pré-sal que o Beto comentou, sobre essa questão dessa nova descoberta do pré-sal, esse investimento da Petrobras, por exemplo, uma questão do Belo Monte, que é muito debatido também, a questão da energia elétrica. Eu acho que assim, a sua opinião, Belo Monte deve ser levado adiante, apesar de toda a destruição de floresta que vai fazer? A grande questão, eu acho que é um pouco diferente. A gente precisa fazer a Belo Monte. Mas não dava para fazer várias pequenas usinas? Mas a gente tem que produzir mais energia? Essa é a grande questão. Essa é a grande carência do Brasil. Essa é a grande questão, porque se tu analisar a questão... Não se otimiza a energia, exatamente, não se racionaliza. Tu tens uma possibilidade, a gente está discutindo, é a mesma coisa que o cara pergunta, para pregar um quadro na parede, o que tu precisa? Eu preciso do prego, do quadro e da parede. Tu não precisa de nenhum desses. Não, e do martelo. E não precisa do martelo, mas tu não precisa de nenhum desses, tu precisa de um motivo para pregar esse prego. Claro. E a questão a gente está discutindo a implementação de Belo Monte, por exemplo, que há um impacto ambiental considerável. Eu não sou contra a questão da hidrelétrica, eu acho que é uma excelente solução para uma produção energética mais sustentável. Mas a questão segundo dados da ANEEL, por exemplo, uma média nacional de perda de energia é cerca de 20% a 25%. Uma usina de Belo Monte vai produzir quanto para o Brasil? 20% da energia nacional inteira. Eu diria que é otimista isso aí, porque perde muito mais. Depende do estado. Manaus perde 35%, tem outros estados que perdem um pouco mais, outros menos. Eu estou sendo mais restritivo para depois a gente não sofrer com críticas no Twitter sobre esses dados. Então, a questão será que a gente precisa fazer isso? Se a gente tem energia e a gente pode otimizar, isso é perda nas linhas de transmissão. Só para o telespectador saber, não é a sua casa que tu deixa a luz ligada, que tu pode otimizar, não é aquela lâmpada que é incandescente, tu pode mudar para uma fluorescente ou para uma LED, que tu vai otimizar também essa energia, não é isso. É perda na transmissão, no processo, no sistema de transmissão. Ou seja, ao invés de tu investir esses bilhões de reais para construir uma hidrelétrica nova, será que tu não podia reinvestir ele em educação e em organização de sistemas de linha de transmissão? Porto Alegre está fazendo um investimento importante aqui no município sobre a questão da otimização da energia pública. Estão substituindo lâmpadas, colocando lâmpadas mais eficientes. Tu imagina se isso fosse levado nacionalmente pelos governos. A otimização, se a gente tem 25% de energia perdida em transmissão, a gente certamente tem mais de 40% perdida por falta de cuidado dessa energia, por desperdício puro. Por uma falta de percepção de que aquilo ali tem um alto valor. Então, se nós transferíssemos esses bilhões de reais de Belo Monte e transferíssemos para a educação ambiental, a gente não só não precisaria construir, como a gente criaria um superávit e a gente teria, e não se discutiria a questão de racionamento, a questão da água, por exemplo. Sim. Também é importante. A gente tem um nível de perda em transmissão de água muito grande, cerca de 35%. O Beto pode me auxiliar melhor nisso, se souber dados. Cerca de 35% é uma média nacional. Qual é a empresa privada que se sustenta com uma perda de 35%? Ninguém se sustenta com isso. Mas a questão se sustenta por quê? Porque nós, contribuintes, pagamos a conta disso.
E depois nós percebemos áreas do estado tendo que fazer racionamento, não existe água, vamos tentar puxar de outras áreas de captação, vamos investir em poços artesianos, há necessidade disso. Não, e compromete ainda mais a água. Exatamente, não, e a água ele é um recurso renovável, sim. Até porque essa água que a gente está tomando aqui, os dinossauros tomaram milhares de anos atrás. Não veio do espaço. A água é sempre a mesma. A água é sempre a mesma. O carbono que nós temos no planeta é sempre a mesma. Mas a questão é como nós podemos trabalhar com qualidade e reduzir o investimento futuro. Quando se fala tanto para potabilizar a irrigação para as lavouras. Vou até tomar água, hein? Tu tocasse numa questão importantíssima, Lazier. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais ricos em água do Brasil. Segundo? Já temos 2 bacias sem água, do Santa Maria e o Litoral Norte. Há anos já. Não tem mais água. E estamos produzindo, sem falar, água de qualidade. Eu estou falando água. Quantidade. Porque o Sinos e o Gravataí e outros rios têm alguma coisa parecida com água que lembra água, mas não é água. Agora, o que é o sensato hoje? É uma coisa estrutural para o desenvolvimento. 74% vai para a agricultura. O resto se divide em indústria e uso humano. Mas está errado ir para a agricultura? Não, está perfeito. Desde que se faça uma agricultura que não contamine a água. Claro. Né? Então a água e por que não se aproveita melhor a água da chuva? Pois é, mas então, tocasse na questão, olha aqui, ó. Hoje o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem fazendeiros grandes, pequenos, sempre teve um grau de preservação muito bom. Se criou uma nova figura que nos preocupa muito, Lazier. Se criou o especulador rural. Porque as medidas desse Código Florestal que está sendo destruído e proposto um código novo, eles vão fazer o seguinte, uma redução, dito pelo deputado relator, que vão roubar 89 milhões de hectares, então significa estão destruindo 90 milhões de hectares de floresta. A floresta é a única forma de reposição de água. São as florestas que protegem as nascentes, são as florestas que fazem as áreas de recuo para evitar enchente, são as florestas ciliares, os leitos maior sazonal, são zonas de amortecimento que desaceleram os rios para não chegar lá embaixo e fazer enchente. Que mantém o aquífero. E são os lugares, são as florestas que repõem a água. Ora, se a principal atividade brasileira é a agricultura e a agricultura consome 3/4 da água, como é que alguém que trabalha em agricultura seriamente ia reduzir? Hoje teria que aumentar as florestas, porque o que determina o que eu posso plantar hoje em dia é a quantidade de água que eu tenho. Não é a quantidade de terra. Então nós não temos que aumentar a área plantada, nós temos que aumentar a garantia de água para que o arrozeiro possa plantar e saber que ele tem tantas quadras com garantia de água. Que nós não temos. Nós estamos numa seca aí que nunca se viu. Exato. E elas estão cada vez mais próximas. É verdade. Professor Paulo César Carvalho, esses países que são apontados como sustentadores do planeta na metade do século, nenhum deles é paradigma de cuidados com o meio ambiente. O que lhe parece isso? O senhor usou o exemplo dos BRICS, né? Dos BRICS. A China, em particular, eu vejo assim como uma grande interrogação no sentido de para onde vão, né? Para eles lá o que importa em primeiro lugar é produzir, é dar emprego para sua gente, matar a fome daquele povo imenso, né? E enriquecer o Estado. A questão da Índia, eu diria que a África do Sul é meio semelhante conosco, digamos assim, de forma geral. Agora a Índia, a China eles já têm demandas, né, da sua população, uma pressão da sociedade muito maior do que a gente vê nesses outros países. Metade da população mundial, né? Exato. Mas ao mesmo tempo eles também, quase metade, 3 bilhões. Eles também estão sendo cobrados, né, por essas dívidas ambientais, né? Eu tive chance de visitar uma parte da China há uns 3 ou 4 anos atrás, e é impressionante como eles reagem a isso. Eu vi extensas áreas de reflorestamento, né, e por uma decisão governamental. Então isso são 2 lados de uma moeda, ou seja, quando eles decidem fazer alguma coisa, né, pela estrutura, digamos assim, política do Estado, eles fazem imediatamente.
E isso doa quem doer. No caso, isso significou que milhares de pessoas foram tiradas de extensas áreas de região que foram replantadas com floresta para retomar, né, as áreas degradadas do século passado. Né? Então, quer dizer, eles tomam decisões às vezes poluidoras, aparentemente, outras aparentemente tentam jogar. Eu acho que eles estão um pouco como nós, assim, aprendendo um pouco a esse jogo, a esse processo das questões ambientais. Né? E quando se fala na Índia, já que falávamos em água há pouco, haverá rios mais poluídos no mundo do que os indianos? A tal ponto que o Ganges é o repositório dos restos mortais que eles queimam os corpos. Lá não tem cemitério, né? E aí jogam depois as sobras do resto do rio. Mas tem dois tipos de poluição, Lazier. Eles têm poluição orgânica, basicamente. Essa é uma poluição inocente, porque se tira a carga orgânica, se põe um cloro, alguma coisa, se mata micro-organismos e acabou. A poluição química que nós temos, uma poluição de agrotóxicos, uma poluição de metais pesados, não há como tratar, porque eles fazem parte por bilhão, parte por trilhão fazem mal para a gente, e não há como, numa diluição gigantesca dessa, tu retirar isso da água. Então nós estamos bebendo direto essas coisas. Essa questão, Francisco, que levantasse sobre a irrigação, né, isso particularmente toca o mundo da agricultura, né, é muito importante, né, o ponto que tu levantasse, e particularmente o Rio Grande do Sul, frente a essas condições climáticas, né, ele tem se movimentado em direção ao aumento, né, das áreas de irrigação em todo o estado, e isso aparentemente carece de um debate maior do ponto de vista dos impactos ambientais. Hoje ainda está restrito essencialmente à lavoura roseira, mas ela está avançando sobre a lavoura de sequeiro de forma muito pronunciada. Milho, outras coisas. Exato, milho, soja, e isso carece um pouco de maior discussão, né, Agora, tem algumas coisas muito cenário elementares, e eu estou aqui diante de um professor de agronomia, eu sou um jornalista leigo no terreno. Mas durante a Expo Direto, lá em Não Me Toque, esse ano, eu tive a oportunidade de visitar as lavouras de milho do maior produtor de milho irrigado do Rio Grande do Sul, a família Ross. Eles me fizeram uma demonstração espetacular. Primeiro sobrevoamos de helicóptero e depois por terra com a caminhonete. Todos os terrenos com algum declive, eles fizeram canaletas para apanhar as águas da chuva. Então, quando chove, toda a água da chuva daquelas propriedades são aproveitadas nos açudes que eles têm. E aí a gente, pô, quem é esse homem? Ele é o maior produtor de milho irrigado do Rio Grande do Sul. Será que isso é tão difícil para os outros fazerem igual? Mas aí é que tá. Bom, primeiro. Não é difícil, né? Mas nem todos têm a consciência de todo o processo envido, a possibilidade de uso, de melhor uso dos recursos naturais. Da Amazônia aí, ó. Dos recursos, me refiro ao uso dos recursos naturais e os desmatamentos. Pois de propriedade. Isso é interessante. Mencionasses a conservação dos solos, por exemplo, provavelmente a tecnologia do sistema de plantio direto, que também é um economizador de água no sistema. Existem sistemas de integração com árvore também. Enfim, existem propostas no sistema agrícola, que eu me referi justamente a esse momento único do setor agrícola brasileiro, que tem coisa para mostrar nesse sentido. As áreas de plantio direto, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, os produtores rejeitavam esse tipo de tecnologia. Isso foi um acréscimo. Exatamente. Né? Então, teve um tempo, né, de consolidação, de maturação, e hoje a gente atingiu próximo de 35 milhões de hectares de áreas de plantio direto. No Brasil? No Brasil. 35 milhões. O Brasil inteiro está fazendo plantio direto. O Brasil inteiro está fazendo plantio direto. Começou aqui. Começou aqui. Foi no sul, principalmente na região de Tupanciretana, por ali, né? Mas hoje todo o estado, né? Não foi por ali que começou? Nos lugares, no Planalto, onde estava começando a crise. No noroeste do Paraná, no nordeste do Paraná, é que é tido como berço do plantio direto. Mas o Rio Grande do Sul participou muito... E salvou a erosão dos rios. Exatamente. Então, do próprio solo, na década de 70, né, o cenário era justamente esse de colapso. Vamos colocar só no meio agrícola e não expandir. Mas o cenário era de colapso.
E qual é o cenário agora, 30 anos depois? É absolutamente outro no que diz respeito à conservação de solos. Então, isso para mim é uma mensagem que a tecnologia ela vai resolver boa parte dos problemas, digamos assim, que nós estamos causando atualmente. Doutor Beto Meixa. Sim, eu pegando essa questão do plantio direto é muito interessante. Realmente o Rio Grande do Sul tinha uma pena, pegando aqui a nossa realidade. Isso tudo vai ser discutido na Rio Mais 20. É isso que é importante. Nós temos que justamente pautar a nossa realidade aqui. O plantio direto veio muito por uma perda, eu não lembro agora os dados, mas era impressionante o que o Rio Grande do Sul perdia, ainda perde, mas o que perdia de solo. Isso era por ano chegava a 50 milhões de dólares. Eu sei que eu tinha esse dado, isso foi 94, 95, não é por aí? Hoje é estimado em 9 bilhões de dólares anuais o custo ainda atual brasileiro. Sim, brasileiro, eu digo no Rio Grande do Sul, na época. Para ter uma ideia da dimensão. Um dos avanços, a melhoria disso foi o plantio direto, que teve resistência num primeiro momento. Sim. E hoje, eu acho, não sei se tem produtor que produza sem plantio direto no Rio Grande do Sul. Bom, estou dizendo. Mas aí vem a questão da resistência. Tu falaste em captação de água da chuva 2 vezes. E aí por quê? O grande problema, e isso é Eco 92, embora tenha avançou muito, Rio Mais 20, mas a resistência nossa, do telespectador, da empresa, dos governantes, nós somos ainda muito resistentes às mudanças. E por que é difícil fazer com que o meio ambiente realmente seja pautado e seja trabalhado como se fosse tomar água, como se fosse escovar os dentes. E não é. Porque nós precisamos fazer a mudança cultural, de hábito. Esse é o grande problema. Nós temos que mudar O desafio nosso. E isso é difícil tu mudar hábitos. Como, por exemplo, passar a ter que fazer a produção com plantio direto. Não fazer queimadas. O agricultor do Rio Grande do Sul, os deputados aprovaram as queimadas de novo. E tivemos que barrar na justiça de novo. Mas vem cá, no século XXI, defender queimada? E vai falar em sustentabilidade ainda? Por favor. E não quer investir em tecnologia? E não quer, por favor, gente. Ampliar a área plantada para aumentar a produção em vez de aumentar a produção. Se não foi nos anos 70, foi agora, esse ano, de novo, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprovou as queimadas. E nós conseguimos reverter de novo no Poder Judiciário. E estamos aprovando aumento da área de plantio para não aumentar a produtividade, que é o que a tecnologia faz. Captação de água da chuva. Quer dizer, eu sempre aprendi, eu também sou advogado, eu aprendo e como cidadão e político eu procuro o quê? Colocar em prática aquilo que não é assim? Claro. Então, o que eu procuro colocar, não é porque eu quero, eu aprendi, me ensinaram, bom, então vamos lá. Captação de água da chuva. Eu sou autor de uma lei que obriga as novas edificações a terem captação de água da chuva. O reuso da água ficou por uma segunda etapa, porque não foi possível, até porque tem tecnologia. A captação de água da chuva é uma coisa... Aí o derretimento das calotas polares ali, ó. Eu não vou aqui citar nomes de instituições para depois não ser processado. Instituições não governamentais, universitárias, não governamentais, nós falando de ONGs, que sempre mostraram que uma das únicas maneiras de nós racionalizarmos a água era aproveitar a água da chuva, foram contra o projeto de lei. E que nós conseguimos aprovar. E tem países adiantados que fazem isso. Todo mundo... Não, adiantados? Nem todos. É uma água que tu tem de graça, Lazier. Mas isso o Brasil todo já água faz. destilada de graça. O Brasil está fazendo? Sim, isso. Sem custo de captação. São Paulo, Rio de Janeiro, Joinville, não precisa nem Blumenau, bombear, porque ela já vem de cima. E aqui em Porto Alegre houve uma resistência tremenda. Mas já tem um edifício aqui, o edifício do nosso amigo João Teitelbaum. Sim, porque... Ele está fazendo isso. O João Teitelbaum, que é uma empresa que trabalha com a sustentabilidade e acredita nisso... E premiado sempre pela qualidade, né? Faz, mas não por uma obrigação legal. Porque ele faz porque acredita na sustentabilidade. Com consciência. E porque tem demanda para isso. Sobre resistência, né? E a mesma coisa na agricultura, que é o caso. Quer dizer, claro que não é fazer... Claro, não se possa fazer açudes ou buscar
fazer obras que vão comprometer ainda mais a água. É captar a água da chuva e preservar a floresta 70. Aí só para fechar um dado que é fundamental, porque uma coisa que é aproveitar a água da chuva e preservar a vegetação. 70% da água que abastece a população brasileira vem da Mata Atlântica. Isso que nós degradamos 93% da Mata Atlântica. Então não adianta, a natureza é algo que ela tem que ser entendida e respeitada para que nós possamos ter resultados mais efetivos. Bom, fizemos uma digressão aí para os problemas brasileiros, mas agora vamos voltar para Rio Mais 20. Vamos tentar projetar. Vou lhes pedir que deem uma opinião, o que terá prioridade nas discussões. Vocês devem estar conhecendo a pauta dos debates. Né? Ou não? O que vai ter prioridade lá? Então, na volta.